Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal, você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando. Hoje com os principais momentos da sessão do dia 11 de outubro de 2017. Gisele, nós tivemos uma sessão única em função do feriado do dia 12 de outubro, mas foi uma sessão que se estendeu. Primeiramente tivemos, na verdade, uma sessão extraordinária pela manhã, já marcada já nessa perspectiva não apenas do feriado, mas também com a expectativa que existia sobre o tema que foi julgado. Era uma pauta um pouco mais extensa, mas um único julgamento acabou acontecendo, um julgamento de grande repercussão do ponto de vista político, social até mesmo, e da própria questão do equilíbrio entre os poderes. Foi justamente a ação direta de inconstitucionalidade que tratava da possibilidade de o Supremo Tribunal Federal emitir medidas cautelares em relação a mandatos de parlamentares e a grande questão, com ou sem a necessidade de aval do Congresso Nacional. Exatamente, Cadu. Inclusive, o tema demandou do plenário do Supremo Tribunal Federal 12 horas de análise, né? Acredito que tenha sido, inclusive, mais que isso. E essa ação direta de inconstitucionalidade, que é a 5.526, ela tratou exatamente da possibilidade, ou seja, qual era o grau de interferência que haveria do Congresso Nacional em relação a decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal no que diz respeito a medidas cautelares que estão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. 3 legendas ajuizaram esta ação direta de inconstitucionalidade, pedindo uma interpretação conforme a Constituição desses dispositivos, tanto do artigo 312, que trata da prisão preventiva, quanto do artigo 319, que trata das medidas cautelares diversas da prisão. O que se pretendia é que esses dispositivos fossem interpretados conforme outros dispositivos que estão na Constituição Federal. E esses outros dispositivos da Constituição Federal estabelecem situações em que os parlamentares, eles têm uma prerrogativa que é chamada imunidade. Existe uma imunidade prevista na Constituição no que diz respeito à prisão. Parlamentares não podem ser presos, exceto se a prisão for em flagrante por crime inafiançável. E ainda assim, ocorrendo uma prisão por crime inafiançável, a prisão em flagrante, só haveria possibilidade dessa prisão, né, permanecer depois do aval da casa respectiva. Então, haveria necessidade da manifestação ou da Câmara dos Deputados ou do Senado, dependendo do parlamentar que estivesse sido preso em flagrante por crime inafiançável, né, naqueles casos em que o ilícito foi cometido após a diplomação, e somente após o aval, né, da Casa Legislativa respectiva é que iria se decidir sobre a manutenção ou não daquela prisão em flagrante. Então, a Constituição prevê, em determinados casos específicos, uma avaliação política do Poder Legislativo. Essa não é a única situação. Nós temos uma outra que está prevista também no texto constitucional, que diz respeito a ações penais. As ações penais, né, que forem recebidas por crimes cometidos após a diplomação, elas também devem ser submetidas ao aval da Casa Legislativa respectiva, para que a Casa delibere se irá suspender ou não a tramitação da ação penal. Então, há nesses exemplos que eu acabei de mencionar, situações em que a última palavra é do Congresso Nacional. E o que se pretendia, portanto, exatamente era nesses casos em que o Congresso Nacional dá a última palavra, que isso também acontecesse na hipótese de medidas cautelares que viessem a ser determinadas contra parlamentares. Portanto, o grande destaque desta semana do plenário do Supremo Tribunal Federal, começando exatamente com a sessão extraordinária que foi convocada pela manhã. E, como já vimos, exatamente ela se estendeu durante toda a quarta-feira, pela tarde também, indo noite adentro para a finalização desse julgamento. Então, vamos lá, vamos conferir na reportagem da TV Justiça. Como vimos, portanto, os ministros do Supremo Tribunal Federal já se reuniram na manhã da quarta-feira para a sessão extraordinária, cujo principal assunto da pauta era exatamente a ação direta de inconstitucionalidade, que discutiu a necessidade de manifestação do Congresso Nacional sobre decisões do Supremo que determinam o afastamento de parlamentares, a exemplo do que ocorreu com o senador Aécio Neves. O Partido Progressista, o Partido Social Cristão e o Solidariedade entraram com ação direta de inconstitucionalidade no ano passado.
Os argumentos dos requerentes é de que cabe às casas legislativas decidirem sobre o afastamento de parlamentares, seja por prisão ou aplicação de outras medidas restritivas pela Justiça. Para os requerentes, quando isso acontece, o processo deve ser encaminhado para análise do Legislativo em até 24 horas. Eles também consideram os afastamentos uma inovação jurídica e interferência do Judiciário no Poder Legislativo. O advogado do PP destacou a independência dos poderes e a preservação do mandato parlamentar. Um dos grandes pilares da preservação do regime democrático é a harmonia dos poderes, a independência e a harmonia dos poderes. Numa democracia, a interpretação tem que ser que este mandato há de ser preservado sempre e permitido sempre o seu exercício. A função dele é uma função pública, sim, mas uma função pública diferente de todos aqueles que fazem concurso público, porque eles estão ali em decorrência do mandato popular. O advogado do Senado Federal, interessado no processo, também se manifestou em plenário. Defendendo a tese apresentada pelos partidos, ele citou o Estatuto dos Congressistas, que impede o afastamento das funções públicas por determinação judicial. Não é apenas a prisão, mas qualquer medida constritiva que impeça o livre desempenho do mandato parlamentar não pode ser aplicada contra o parlamentar, ressalvada a única exceção quista pelo Constituinte. Qual é a exceção? A prisão em flagrante por crime inafiançável. Nenhum dos órgãos é maior que o outro. O Senado não é maior que o Supremo não é maior que o Senado da República. Todos nós devemos obediência ao único ente de soberania, a Constituição da República. Outros dois interessados na ADI também se manifestaram: a Câmara dos Deputados e a Presidência da República, por meio da Advocacia Geral da União. Falando como advogado da Câmara, o deputado federal Evandro Gussi defendeu a imunidade parlamentar. A imunidade formal de que trata o artigo 53, parágrafo 2º da Constituição, não tem caráter subjetivo. Não quis o Constituinte impedir o vexame pessoal e individual do parlamentar com a prisão. O aspecto dessa medida é objetivo, não visa, portanto, preservar a pessoa do parlamentar, mas visa preservar o parlamento como instituição, a representação popular e a sua legítima e o seu absoluto funcionamento. Já a AGU se manifestou pelo respeito à Constituição Federal e pela possibilidade de prisão de parlamentares somente em flagrante de crimes inafiançáveis. Tamanha a força da imunidade parlamentar para o Poder Legislativo e os seus desdobramentos para o congressista, que sequer se permite que se tenha qualquer renúncia por parte do congressista à imunidade parlamentar. É garantia, sim, dirigida e conferida ao Congresso Nacional e que se projeta em duas dimensões: a imunidade material, relativa às manifestações e aos pronunciamentos, e a imunidade formal, essa imunidade que gera a incoercibilidade pessoal dos congressistas, que só poderão sofrer prisão numa única e singular hipótese, na situação de flagrância em crime inafiançável. Pois é, antes de passarmos para o voto do relator, Gisele, aqui é uma questão importante que sempre é debatida, aliás, em várias circunstâncias, nesse caso, com como diria o ministro Marco Aurélio, uma envergadura maior, a imunidade, a questão da imunidade parlamentar. Cadu, a Constituição Federal, ela confere determinadas prerrogativas aos parlamentares. E essas prerrogativas não são privilégios, elas existem em razão do cargo que ocupam, dizem respeito ao cargo, não tem nada a ver com a pessoa em si. A partir do momento em que o parlamentar ele é diplomado, ou seja, após a diplomação, existem certas prerrogativas que devem ser observadas, como, por exemplo, só podem ser julgados perante o Supremo Tribunal Federal. Um outro exemplo que eu poderia dar é a hipótese da prisão em flagrante. Eles não podem ser presos. A única prisão admitida, como eu já mencionei, é a prisão em flagrante por crime inafiançável. E ainda nessa hipótese, deverá ser submetida à análise da casa respectiva. Em relação ao processo, uma vez ajuizada a ação penal e recebida essa ação penal, existe a possibilidade da Casa Legislativa respectiva suspender a tramitação desse processo penal. Ou seja, essas garantias previstas na Constituição Federal servem para permitir que o parlamentar
exerça a atividade com liberdade, sem qualquer interferência externa. Então, a ideia é que ele não sofra perseguições políticas. Então, o legislador, o constituinte, prevê exatamente essas situações que visam garantir o bom e fiel desempenho do mandato do parlamentar, sem que ele possa vir a sofrer pressões externas ou perseguições políticas. Essa é a finalidade das imunidades e das prerrogativas que estão previstas na Constituição. O que foi bem colocado pelos ministros, né, na discussão desta ação direta de inconstitucionalidade foi no sentido de que o fato de se ter imunidades previstas na Constituição Federal não quer dizer que haja impunidade. As imunidades existem e elas devem ser observadas, mas isso não tem nada a ver com a questão da impunidade. Então, elas estão previstas no texto constitucional como uma prerrogativa do exercício do mandato. Essa é a finalidade do que se chama de imunidade parlamentar, que tem diversas projeções. Eu vou ter a imunidade que a gente chama de material, por expressões, palavras e votos, que ele não pode ser processado em razão dessas manifestações, porque está no livre exercício do mandato. Temos a imunidade prisional e a imunidade processual. Seriam alguns exemplos que eu poderia estar colocando aqui agora para que quem está nos acompanhando possa entender. O debate justamente que veio ao plenário do Supremo Tribunal Federal e, como vimos, tivemos as sustentações orais na manhã da última quarta-feira e após as sustentações orais, ainda pela manhã, o ministro Edson Fachin, relator da ação, iniciou a leitura do voto. Ele mencionou a jurisprudência do Supremo adotada em outros processos. Disse que o poder concedido ao Congresso para sustar a ação penal deve ser interpretado de forma restritiva e votou pela improcedência do pedido. Não se pode, com a devida vênia de posicionamentos contrários, extrair das competências atribuídas pela Constituição da República às casas do Congresso Nacional para decretar a perda do mandato parlamentar igual competência para sustar medidas cautelares decretadas pelo Poder Judiciário. Não se pode extrair competência, mesmo implícita, para subtrair a submissão de parlamentar à medida cautelar penal decretada pelo Poder Judiciário. A outorga constitucional conclui do poder para sustar um processo penal não compreende a concessão de poderes para impedir a adoção de providências cautelares necessárias à tutela da ordem pública, que visa impedir a reiteração delitiva, bem como a tutela da investigação, que busca a elucidação dos fatos. Inaplicável, portanto, sob todos os aspectos, os 3 parâmetros de controle invocados na inicial para a pretendida interpretação conforme a Constituição, que visava atribuir ao Congresso Nacional poderes de revisão das medidas cautelares penais deferidas pelo Poder Judiciário em desfavor dos parlamentares. A continuação deste julgamento com os votos dos demais ministros do plenário do Supremo Tribunal Federal, no próximo bloco do Plenárias. Estamos de volta com Plenárias. No primeiro bloco, vimos que na manhã da última quarta-feira, os ministros iniciaram o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, que trata da possibilidade ou não de o Supremo Tribunal Federal aplicar medidas cautelares sem o aval do Congresso Nacional para afastar parlamentares do mandato. Pela manhã, na quarta-feira, o relator do processo, o ministro Edson Fachin, votou. E na tarde do mesmo dia, os ministros continuaram o julgamento com os votos dos demais componentes do plenário, começando pelo ministro Alexandre de Moraes. Vamos rever. A discussão foi motivada por decisão da primeira turma do STF, que há 2 semanas afastou o senador Aécio Neves do mandato e determinou que ele cumpra recolhimento domiciliar noturno. Aécio é investigado no Supremo por ter supostamente recebido R$2 milhões em propina de Joesley Batista, dono da JBS, em troca de um cargo na antiga Vale do Rio Doce. Na ação, os partidos Progressista, Social Cristão e Solidariedade
pedem que a aplicação de medidas cautelares presentes no Código de Processo Penal a parlamentares sejam submetidas à respectiva Casa Legislativa em 24 horas. O ministro Alexandre de Moraes divergiu em parte. Para ele, os parlamentares só podem ser afastados em um único caso, de prisão em flagrante por crime inafiançável. Ainda segundo o ministro, a legislação não prevê a aplicação de medidas cautelares a deputados e senadores. Entendo que o artigo 53 da Constituição, no caso o parágrafo 2º especificamente, protege o integral exercício do mandato parlamentar, ao se referir expressamente que a restrição à liberdade de ir e vir do parlamentar somente poderá ocorrer em uma única hipótese, a mais grave de todas: prisão em flagrante por crime inafiançável. Dessa forma, estabeleceu implicitamente, por óbvio, não necessitaria estabelecer todas as hipóteses, a impossibilidade de qualquer outro tipo de prisão cautelar ou mesmo de medidas cautelares, que agora com essa nomenclatura, algumas são absolutamente idênticas a prisões cautelares ou mesmo a regimes de cumprimento de prisão. A partir desse momento, ficaram estabelecidas duas posições: do ministro Edson Fachin, relator do processo, e a divergência aberta pelo ministro Alexandre de Moraes. E o julgamento continuou até a noite da quarta-feira com os demais votos dos ministros, acompanhando ora o relator, ministro Edson Fachin, ora a divergência aberta pelo ministro Alexandre de Moraes. Na prática, acabou havendo um empate em parte das questões principais e, ao final, a ministra Carmen Lúcia desempatou o julgamento. Vamos rever os votos a partir de agora. 4 ministros acompanharam o relator, ministro Edson Fachin, entendendo que a aplicação de medidas cautelares a parlamentares não precisa do aval do Congresso. O ministro Luiz Roberto Barroso destacou que os parlamentares estão sujeitos às mesmas regras da população, com exceção das situações especiais previstas na Constituição. Prender miúdos e proteger graúdos é a tradição brasileira que nós estamos fazendo força para superar. Portanto, pelo princípio republicano, parlamentares, como quaisquer pessoas, só têm regime especial naquelas situações em que isso esteja expressamente previsto na Constituição. O que não se pode é ter um projeto de país fundado na desonestidade, no achaque, no desvio de dinheiro público. O que aconteceu no Brasil, e nós estamos enfrentando aqui em muitos outros casos, foi a naturalização das coisas erradas. As medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no artigo 309 do CPP, com a redação da Lei 12.403, de 2011, ainda que alternativas à prisão preventiva, são, como o próprio preceito enuncia, diversas da prisão. Vale dizer, prisão não são. Não se admite que a lei, no âmbito criminal, e aí de acordo também com o que destacou o ministro Barroso, seja branda com alguns e rigorosa com os demais. Sem prejuízo, a Constituição consagra um estatuto especial para o congressista, estabelecendo prerrogativas destinadas à garantia das funções parlamentares, cujo exercício demandaria a proteção do ordenamento contra perseguições políticas. Não é possível que se possa impor ao judiciário assistir passivamente à prática de ilícitos em nome de garantias constitucionais intransponíveis, quando hoje já se concebe que não há nenhum direito absoluto que não possa ser transposto diante de um confronto aparente de princípios ou de valores com a ponderação que se impõe necessária. O direito ao governo honesto constitui uma prerrogativa insuprimível, inalienável da cidadania. Nenhum cidadão da República pode ser constrangido a viver em uma comunidade moralmente corrompida. Aqueles que são investidos por eleição
ou investidos por nomeação em mandatos eletivos ou em encargos incumbidos de desempenhar a alta missão de reger os destinos do Estado, hão de manter estrito respeito e total obediência aos postulados da probidade pessoal e da moralidade administrativa. Outros 4 ministros, assim como o ministro Alexandre de Moraes, discordaram sobre a submissão da aplicação das medidas cautelares ao Legislativo. Somente possa ser imposta no caso de flagrante de crime inafiançável. Até porque seria menos do que a prisão. Ou ausente a flagrância, porque aqui eu não posso fechar a realidade, porque a realidade demonstra o que aconteceu em Rondônia, eu não posso fechar a porta, trancá-la e jogar a chave fora, porque a realidade já demonstrou que existem superlativas excepcionalidades, ou ausente a flagrância em situações de superlativa excepcionalidade, devendo, em ambas as hipóteses, a decisão judicial ser submetida em 24 horas ao controle político da respectiva Casa Legislativa. Se elas não implicarem o afastamento das funções parlamentares, não surge, a meu ver, a necessidade de remessa dos autos da investigação ou da ação penal a uma das casas do Congresso Nacional. Não dimana do texto constitucional qualquer ideia de diminuição da imunidade parlamentar em nome de qualquer republicanismo que se queira. Por quê? Porque essa é uma garantia que não é da pessoa do parlamentar, é da instituição, é da democracia, e essa premissa tem que ser assentada. E se digo que deputados e senadores não podem ser alvo da prisão preventiva, concluo que não se aplica, e não estou aqui a cogitar, do poder de cautela que é íncito ao judiciário, poder de cautela em geral. Não se aplica qualquer das medidas do 319, que são medidas pessoais. O voto de desempate foi da presidente da Corte, ministra Carmen Lúcia. A Constituição não atribui a um poder, no entanto, competência que possa ser descumprida por outra, porque, a meu ver, isso seria a morte do direito e a falência da democracia, que são os princípios marcantes do constitucionalismo vigentes no Brasil e em qualquer parte do mundo. Imunidade não é sinônimo de impunidade. Por isso é que nós estamos aqui a tratar de uma matéria sujeita à jurisdição penal por determinação constitucional, mas para que não se tenha espaço de impunidade, quem quer que seja, contra uma decisão judicial cabem recursos, mas não cabem desacatos, não cabem observâncias. Tenho para mim que, neste caso, o magistrado haverá de tomar as decisões pertinentes, inerentes à jurisdição penal, mas que deverá encaminhar ao órgão competente, pelo próprio magistrado, para que se tenha, então, a possibilidade de prosseguimento ou não, de manutenção ou não, da medida específica apenas de mandato, nos casos em que haja interferência, portanto, na representação popular. Gisele, como ficam, portanto, as medidas cautelares? Todas têm de ser submetidas ao crivo do Congresso Nacional, especificamente no caso que estamos falando do Supremo Tribunal Federal, ou melhor, das casas superiores no nível federal, o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, Câmara e Senado? Cadu, o Supremo ele já foi chamado a tratar dessas situações em 2 ocasiões. A primeira situação em que o Supremo teve que determinar uma medida cautelar diversa da prisão se deu no caso do afastamento do então deputado Eduardo Cunha. E o segundo caso foi recentemente abordado pela primeira turma do STF e que acabou afastando o mandato parlamentar do senador Aécio Neves. Então, o Supremo já teve que se debruçar sobre isso por 2 vezes. As medidas cautelares, elas estão previstas no Código de Processo Penal, artigo 319, para quem quiser conferir, e elas estabelecem que poderão ser adotadas diversas medidas que servem para assegurar a ação penal, para pôr ordem no processo. Elas podem acontecer tanto na fase de inquérito quanto na fase da ação penal, e elas são
normalmente determinadas porque são menos gravosas do que uma prisão. Dentre as medidas que podem ser estabelecidas, nós temos o monitoramento eletrônico, a própria fiança, o afastamento das funções, a possibilidade do parlamentar se ver impedido de falar com determinadas pessoas, de se relacionar com determinadas pessoas, de ser obrigado a comparecer periodicamente para poder informar suas atividades, a obrigação de não se ausentar, né, dali do lugar em que o processo esteja tramitando, sem antes avisar ou pedir uma autorização do juízo. Então, são inúmeras as medidas cautelares. Conforme você me perguntou, não serão todas as medidas cautelares que deverão ser submetidas ao aval do Congresso Nacional, a respectiva casa, seja Senado ou Câmara dos Deputados. De acordo com a decisão do STF, que foi uma decisão tomada, né, pela maioria e com desempate dado pela ministra presidente Carmen Lúcia, somente naquelas situações em que houver interferência no exercício do mandato parlamentar, ou seja, casos de suspensão ou afastamento temporário do exercício do mandato parlamentar, é que haverá necessidade de uma avaliação pela casa respectiva. Não são todas as medidas cautelares, somente exatamente nesses casos em que haverá, de certa forma, uma interferência, seja de forma direta ou indireta, no livre exercício do mandato. Então, nesses casos, deu-se entendimento de que deve sim ser dada uma interpretação conforme a Constituição, para que se proceda da mesma maneira como nos outros casos previstos na Constituição. O que significa que o aval, que a palavra final em relação a essas medidas cautelares que determinam afastamento temporário, suspensão do mandato parlamentar, fica a cargo do Poder Legislativo. É o Poder Legislativo quem deverá deliberar, quem deverá analisar e efetuar um olhar crítico e político, né, a respeito desse tema e aí verificar se essas medidas cautelares devem permanecer ou não. Gisele, portanto, como tivemos o feriado agora e esta sessão única, de certa maneira, embora tenha havido uma sessão extraordinária pela manhã e uma sessão ordinária a partir do período da tarde, na verdade, na próxima semana nós voltamos às condições normais, com sessão na quarta e na quinta-feira, portanto, já é encontro marcado com os telespectadores na TV Justiça. Exatamente, encontro marcado tanto aqui no Direto do Plenário, depois no Plenárias, para sintetizar tudo o que aconteceu, e no Jornal da Justiça, também dando as informações e traduzindo tudo aquilo que foi decidido pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Gisele, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Cadu. E obrigado a você, amigo da TV Justiça, pela sua companhia, como sempre. E continue conosco aqui, na TV Justiça.